Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver agora com vocês essa questão 44 do PAS 2026. Olha só, o estado do Maranhão é um estado que produz boa parte da energia que consome. Abaixo está ilustrado a usina hidrelétrica do Distrito, uma das principais do estado. É o estilo do PAS, né? Questão nada a ver com nada e vamos em frente. A descoberta da lei de indução eletromagnética, também chamada de lei de Faraday, constitui, sem dúvida, uma das grandes descobertas científicas. Você percebeu tanto que o texto é ruim. Parece que essa pessoa que escreve esses textos ela é totalmente travada assim. Observa. A descoberta e a descoberta de novo. Pelo amor de Deus, né? A descoberta da lei da indução eletromagnética. Na verdade, é a descoberta da indução. A lei foi criada a partir da descoberta. Né? Bom, mas vamos lá. A gente não está aqui para fazer análise de texto de ninguém, né? Bom, vamos lá. Constituiu, sem dúvidas, grandes descobertas científicas da humanidade. Por meio da lei de indução, tornou-se possível produzir energia elétrica a partir da energia do movimento das águas, processo que é realizado nas usinas hidrelétricas. E a respeito da lei de Faraday, considere a afirmação a seguir. Na verdade, o que ele poderia ter dito é assim: a respeito da lei de Faraday, considere as afirmações a seguir. E aqui embaixo aqui tem um detalhe muito importante. Ó. Está correto apenas o que se afirma em quem? Apenas o que se afirma em onde? O que está correto. Então, assim, só tem duas corretas. Ponto. Só tem duas corretas. Beleza. Vamos ler aqui com muito cuidado. Vamos ler aqui. E Glauco, primeiramente, o que é a lei de Faraday? A lei de Faraday ela diz o seguinte, que você vai ter uma força eletromotriz induzida numa espira se você variar o fluxo magnético nessa espira. E Glauco, como é que se calcula o fluxo magnético? É o valor do campo magnético vezes o valor da área vezes o valor do cosseno de θ, onde esse θ é o ângulo formado entre a normal da espira e a linha de campo. É isso. Então nós temos aqui o fluxo magnético. A força eletromotriz é calculada pela variação de fluxo pela variação de tempo. Ou seja, haverá força eletromotriz se você tiver variação no campo, variação na área ou variação no ângulo. Em qualquer uma das três aí, você tem uma variação de fluxo e você faz surgir o quê? Uma força eletromotriz induzida. Com força eletromotriz induzida, faz-se surgir uma corrente elétrica induzida, que é dado pela força eletromotriz dividido pela resistência elétrica, né? Que é a tensão dividida pela resistência. Agora, olha a afirmativa 1. É possível produzir corrente elétrica sobre uma espira. Produzir, cara, não está errado, mas pô, ninguém fala produzir, né? Mas tudo bem. Parece até que está numa indústria de corrente elétrica, né? É possível produzir corrente elétrica sobre uma espira de corrente sobre uma espira de cobre por meio da variação de fluxo de campo magnético através da espira. Sim, essa corrente apenas... Peraí. Essa corrente... Peraí, deixa eu apagar aqui. Ele está dizendo... Vamos ler de novo aqui? Deixa eu fazer aqui uma leitura mais... Aqui eu fico tão concentrado no texto ruim que acabo... Olha só. É possível produzir corrente elétrica sobre uma espira de cobre por meio da variação de fluxo de campo magnético através da espira. Até aqui está corretíssimo, corretíssimo. Agora ele vai dizer que essa corrente ocorre, a corrente não ocorre, a corrente surge, né? Apenas quando variamos a intensidade do campo magnético ou da área definida pela espira. Tudo isso que está marcado em azul está certo. A única coisa que não está certo aqui é apenas. Tá? Não é só quando eu mudo a intensidade do campo e a área que vai surgir corrente induzida. Ela vai surgir também quando eu mudo o ângulo. Por quê? Porque eu tenho aqui, dependendo do cosseno do ângulo. Então, esse apenas aí desse texto é que está errado. É só esse apenas. Mas o apenas deixa a questão toda errada, deixa a alternativa 1 toda errada. A questão não, a alternativa 1 toda errada. Porque se ele dissesse só assim, ó, essa corrente ocorre, não é ocorre, é surge, mas tudo bem. Essa corrente ocorre quando variamos a intensidade do campo magnético? Sim.
Essa corrente ocorre quando variamos a intensidade, a área definida pela espira? Sim. Mas essa corrente ocorre apenas quando variamos esses dois valores? Não, porque ainda tem a variação do ângulo. Então, a palavra apenas foi que deixou essa alternativa 1 aí errada. Então, nesse caso, letra B está errada, letra C está errada. Afirmativa 2. Vamos lá, afirmativa 2 diz assim. A simples mudança da orientação de uma espira. Na afirmativa 2 ele vai explicar exatamente essa simples mudança na orientação da espira. A orientação é posição, olha só. A simples mudança na orientação de uma espira, alterando o ângulo entre as linhas de campo magnético e a direção da reta normal à espira, afeta o fluxo do campo magnético, fazendo, portanto, surgir uma corrente elétrica induzida sobre a espira, mesmo que a intensidade do campo magnético permaneça constante. E Glauco, mas nessa afirmativa 2 ele falou só do ângulo. Por que você vai dizer que ela está certa? Porque ele não disse que a variação de fluxo depende apenas do ângulo, apenas da variação do ângulo. Ele disse que a variação de fluxo depende da variação do ângulo. Mas ele não disse que não depende das outras, nem disse que depende só da variação do ângulo. É tipo assim, características do Glauco. Eu tenho a sobrancelha grande. Essa é uma característica marcante que eu tenho. Agora, se eu disser assim, a minha única característica marcante é que meu cabelo é preto. Não é. O meu cabelo é preto, minha sobrancelha é grande. Então, eu tenho mais de uma característica marcante. Entende? Então, o apenas aí foi que deixou a alternativa 1 errada, mas esse apenas não estava presente na alternativa 2. E ele disse uma coisa que na alternativa 2 é verdadeira. Então, 2 é correto. Se 2 é correto, já descartamos aqui a alternativa essa daqui. Se 2 é correto, só pode ter duas corretas, então ou é 2 e 3 ou é 2 e 4. Agora vamos na terceira. Terceira diz o quê? Vamos ver aqui. Terceira. A corrente elétrica que chega às nossas residências é do tipo contínua? Não, meu amigo, não é contínua. A corrente que chega até nós é uma corrente alternada. O que está errado aqui é que ele disse que é contínua. 3 está errada. Se 3 está errada, não pode ser a letra D. Portanto, só pode ser a letra A. Agora, 4 está correto? Vamos ver aqui se 4 está correto. A corrente elétrica que chega à nossa residência é do tipo alternada? Sim. Variando de sentido periodicamente? Sim, porque ela é alternada. Apesar disso, qualquer lâmpada comum acesa apresenta brilho aparentemente constante? Glauco, mas ela fica acendendo e apagando? Sim, mas o brilho é aparentemente constante porque o ser humano não consegue detectar essas variações. Então, a alternativa 4, a afirmativa 4 aqui, está completamente correta, e nesse caso a alternativa correta é a letra A. Gostou da resolução? Deixa a sua curtida aí, segue o nosso canal, compartilha com colegas, segue lá no Instagram também, Glauco Física, beleza? Quer estudar e aprender física de verdade, quer fazer da física o seu ponto forte? Então vem fazer o curso de física comigo, tá? Eu tenho um curso de física topíssimo, melhor curso da internet, com avaliação diagnóstica, com material personalizado por grau de dificuldade para você, com material Enem, com fascículos Enem, com simulados Enem, com monitoria, material teórico, análise de recorrência de provas. Cara, lá tem tudo. É um ecossistema de aprendizagem de física que você vai fazer da física o seu ponto forte, com certeza, se estudar por ele. Beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.